Olá, boa noite a você, telespectador da Band. Estamos começando mais um Band Entrevista. Aqui ao meu lado, como sempre, Gustavo Negreiros, o jornalista Emoção. Nada, boa noite, gente. Foram as mulheres que me disseram de noite. Boa noite a você, telespectador. Hoje o nosso programa ele é um pouco atípico, ele vai passar hoje e amanhã. Amanhã vai ter a confraternização aqui da Band e a gente vai repetir. Então, desde já, faz de conta que hoje e amanhã eu já lhe dou os parabéns, gente, de novo, pelo seu aniversário. Amanhã, dia 21 de dezembro. Meu aniversário é amanhã, né? Exatamente. Mas a gente comemora hoje e amanhã. Eu agradeço. Dizem que rapariga tem todo dia de aniversário. Que o quê? Que rapariga tem todo Me dia. respeite, Meu pelo amor sonho de era Deus. ter uma rapariga para ter todo dia de aniversário. Mas, de qualquer forma, você vai fazer aniversário amanhã, que você tem muita felicidade junto com sua família, sua Obrigado. mãe, pai, irmãos e filhos. Que Nós somos esse ano de 2019 seja um ano de muitas vitórias, como você que é um homem vitorioso, que sempre foi muito bem sucedido em tudo que você faz, na sua profissão, e que seja um ano de muita coisa boa na sua vida. Que Deus lhe ouça e muito obrigado. Com todo coração que eu digo isso. Com quem nós vamos conversar hoje, Gustavo Negreiros? Nós vamos conversar com o Rondinelli. Rondinelli é do IDEMA, IDEMA. Rondinelli Oliveira. Oliveira fez um grande trabalho aí na frente do IDEMA. Ele destravou o IDEMA, né? porque o IDEMA era uma caixa preta, né, que foi usado durante anos, inclusive com objetivos espúrios, né? E Rondinelli entra lá, acabou com as coisas espúrias de lá, mas principalmente ele destrava o órgão, passa a ser respeitado, inclusive pelo Ministério Público. Muito respeitado, porque faz um trabalho... Ele é um técnico qualificado e é um gestor sério, correto, né? Pois é, juntou Bebé com Tomé numa pessoa só. uma pessoa só. E aí consegue... o Rio Grande do Norte é um ambiente hostil. Era Era um ambiente hostil para quem queria investir nessa questão de licença. Eu ainda digo que porque esses órgãos de licenciamento, gente, não é só na questão do executivo, não é só a questão do Estado. Eu diria que o Rio Grande do Norte ainda é hostil porque tem o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, que tem algumas pessoas que atrapalham muito quem quer investir. Na questão, por exemplo, do patrimônio da União, melhorou bastante com a mudança de governo Temer, de Dilma para Temer. Melhorou bastante também em relação... o programa não começa, não. Por quê? Porque a gente está na escalada, Não, isso eu sei, mas você está falando, eu estou lhe ouvindo. Sim, mas eu já estava comentando aqui uma arruma de coisa, mas melhorou bastante também em relação ao IBAMA. Peraí. Você está vendo? Depois que eu digo que ele é o doidinho das novas, ele fica com raiva. Não vai reclamar depois. A gente vem, você começa a discorrer, e eu, claro, fico escutando, né? Fico assistindo. Não me corte. Vamos começar vamos tocar o barco, gente. Vamos para as principais notícias, vamos ver as manchetes de hoje. Vamos lá. O Ministério Público Eleitoral pede a cassação do diploma de Fátima Bezerra. Governadora eleita assegura que Mineiro terá cargo de um alto escalão do governo. Polícia Federal faz buscas em casas de parentes de Aécio Neves. Ministro do STF revoga a medida de Temer e mantém aumento de salário de quase 400 mil servidores. E nosso entrevistado de hoje é o diretor-geral do IDEMA, Rondinelli Oliveira. Voltamos daqui a pouco. O Ministério Público Eleitoral pediu a cassação, veja só, do diploma, ou a suspensão do diploma da governadora eleita do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, do PT, e do seu vice, Antenor Roberto, do PCdoB, por suspeita de gasto ilícito de recursos de campanha. Eles foram diplomados ontem pela Justiça Eleitoral. Os procuradores também pediram a quebra do sigilo bancário de uma empresa criada durante a campanha e que recebeu quase R$ 2 milhões da coligação de Fátima. Onde é que isso vai desembocar? Em quê? Olha, Gêner, vamos lá por parte. Primeira parte, a liminar, pediu também em sede de liminar, a liminar já foi negada. Pelo monocraticamente. De forma monocrática por Vladimir Capistrano, que é juiz do TRE, ele negou o que era bastante esperado. Por quê? Porque em um voto, ser mais importante que 1 milhão de votos, mesmo que seja analisado pela Justiça, nesse momento ainda seria uma cautelar, assim, seria um absurdo essa canetada para a senadora, governadora eleita Fátima Bezerra. Porém, aí quem escuta aqui, quem assiste aqui o Band Entrevista, sabe, eu já falei, a questão jurídica desse caso é gravíssima, que vai acabar na cassação da governadora eleita Fátima Bezerra. E aí eu vou explicar por quê.
Tem várias irregularidades que não dão cassação, mas tem duas irregularidades que é bem destacado. Eu li as 72 páginas da inicial do Ministério Público Eleitoral. Eu li pacientemente hoje de manhã, passei a manhã lendo. E aí tem lá o primeiro item que pode gerar cassação. Há uma lei que diz, né, que 30% das candidatas tem que ser mulher e 30% dos recursos tem que ir para as mulheres. Nós entrevistamos a procuradora regional eleitoral, a doutora Cibele Benevides, lá na rádio, lá no Bom Dia Cidade. Na 94 FM. Na 94 FM, por volta de agosto, julho, não lembro bem. E ela foi muito clara, ela disse várias vezes que iria cobrar, isso iria ser uma bandeira de guerra do Ministério Público Eleitoral. Cibele disse isso na 94, disse isso na 96, lá no programa dele, que eu escutei. Bom, o fato é que Fátima, aquela que prega o trabalho pelas minorias, Fátima, que lutou por essa lei, Fátima que sempre defendeu essa bandeira das mulheres, Fátima o PT que tem um trabalho belo nessa área de minorias, de minorias, Fátima desrespeita isso e gasta R$156 mil, que deveria ser enviada para as mulheres do partido, para os homens do partido. Então, Fátima, ela faz uma campanha machista. Se fosse ela, diria logo homofóbica. Eu não vou chegar a homofóbica não, sei lá, mulherfóbica. Bom, um negócio assim, eu não vou chegar a esse ponto. Mas ela gasta esse dinheiro, está lá na prestação de conta dela, que ela não repassou para as mulheres, passou para homem. E aí, dou um ponto aqui, e aí eu falo até do meu artigo hoje, no Agora RN, falei ontem, eu não vi um índio, eu não vi um negro, 24% só de mulheres no governo Fátima. Hoje mesmo, aproveitando que ela hoje acabou de anunciar 4 pessoas. Não foram 4 pessoas que ela anunciou agora? 3 homens e uma mulher. Continua do mesmo jeito. 75 a 25. Ou seja, ela que sempre pregou a defesa desse pessoal, ela, no secretariado dela, está mostrando que não está fazendo essa defesa, e na campanha dela, ela pegou e não fez. E aí eu me solidarizo, Fátima, com você em relação ao seu secretariado. Gênero foi um aqui que falou disso. Bolsonaro não chamou ninguém do Nordeste para ser... ministro do Nordeste. Ministro do Nordeste para ser... Eu acho que não tem nada demais Bolsonaro não ter achado. Eu não acho que não tem nada demais Fátima privilegiar brancos, héteros, homens e da elite potiguar. Não vejo problema nenhum. Se o propósito for a competência, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, lógico. Mas... Por que Guilherme Saldanha? Mas tem muita gente competente. Tem muita gente competente que poderia ser aproveitada e que sim, bom, mas eu não posso contestar, por exemplo, Guilherme Saldanha foi escolhido para ser secretário de administração. Ou de agricultura, desculpe. Para continuar. Para continuar. Guilherme é um cara da elite. Capaz. Hétero, branco. Tem uma performance classe média. Isso importa? Não, importa só que ele é um cara que entende de agricultura e que transformou a agricultura do Rio Grande do Norte. Eu acho que ele foi um excelente gestor, talvez o melhor dos últimos tempos. Pois não, e foi um que não foi político dos últimos tempos. Porque se você olhar aquele quadro que tem lá de secretários, teve uma época que não tinha. Aí depois veio uma sequência, Iberê, Larissa, Laíre, tá entendendo? Uma série de pessoas que, Nélio Dias, Betinho Rosado, são pessoas que são competentes, mas são políticos. E Guilherme não, ele é um homem que tem lá a grama dele, produtor de grama, então ele entende o que está fazendo. Aí eu vou reclamar de fato por causa disso. Então, nesse negócio eu acho uma verdadeira frescura, tá? Esse negócio de você ficar falando, tem que ter negro, tem que ter branco, tem que ter mulher, tem que ter homem, tem que ter GLB. Não, tem nada disso. A pessoa, o cargo é de confiança. E ela bota o que ela quiser. Então, Fátima, eu me solidarizo com você, por você prestigiar os homens brancos, negros, ou brancos, classe média, da elite e hétero, tá certíssima, tá entendendo? Não tem que ficar desse efeito. Mas isso é contra o discurso dela. Isso é contra o discurso dela. Bom, mas voltando ao ponto que, o primeiro ponto da cassação. Fátima faz uma campanha machista quando não manda o dinheiro para para as candidaturas das mulheres? Das mulheres. Aí, gente, você pode me dizer, mas Gustavo, besteira, vai perder o mandato. Que carinho, por causa de uma certidãozinha criminal. Lembra um papelzinho? Não era isso que não tinha? Um papelzinho criminal e uma certidão que ele era alfabetizado? Não constava lá, né? Não constava. E ele não ia perder? Beto não ia deixar de ser deputado? Ou seja, são detalhes que é a lei. Então, a lei manda com a lei que Fátima trabalhou muito. Parabéns, Fátima, por essa lei. Certo? Parabéns, do mesmo jeito que Dilma assinou a lei da delação, foi Lula, delação premiada, Fátima assinou essa lei. Pô,
primeira coisa, faz meu trabalho. E a segunda coisa, que nós já falamos aqui bastante, Brasil de Todos, uma empresa que tem aí, que recebeu R$1.900.000 em 60 dias. Você trabalha com publicidade. Mas eu dei opinião sobre sobre a constituição dessa empresa. Você falou. É praxe no mercado publicitário que profissionais capacitados, que têm trânsito, que têm experiência, know-how, eles eventualmente se juntam, sendo profissionais, eles se juntam e formam uma empresa. E o acervo técnico, a qualificação, a expertise é deles. Eu vou dar um exemplo que poderia acontecer aqui em Natal. Pelo tempo que eu tenho, pela experiência que eu tenho, pela formação que eu tenho, eu poderia muito bem me juntar a um outro publicitário, que fosse funcionário de outra agência, alguma coisa, fazer uma empresa, trabalhar para a campanha. Trabalhar durante a campanha e depois fechar a empresa. Mas desde que você prestar serviço. Sim, com certeza. Bom, aí é esquisito é o fato de, por exemplo... Mas o pessoal que fez a campanha, de fato, foi um pessoal de fora. Foi o pessoal de fora. Deve ter sido dessa empresa. Não foi dessa empresa. Foi de outra empresa que eu não quero citar o nome porque não está no processo. Não foi dessa empresa. E o mais esquisito, gente, como é que, por exemplo, tem uma conta do Instagram, certo? Como é que contrata você para fazer essa conta e me contrata sendo a Brasil de Todos? Vários serviços que a Brasil de Todos disse que prestou, outras empresas prestaram, dando a nota fiscal para a campanha de Fátima. Então, esse é o problema, sabe? Esse é o problema. E assim, Gêner, você abriu a empresa, 3 dias depois você recebe 350 mil. Depois, com 45 dias dessa empresa aberta, você receber R$1.900.000. Assim, é a pessoa... Porque a gente não tem informação, né? Muitas vezes se começa a trabalhar muito antes e mas não pode. Aí é outro que... Pronto. Se essa for a defesa, perfeito. Mas você não pode fazer o planejamento antecipado, não. Você só pode gastar, porque isso não é uma verba que cai do céu, não. Isso é uma verba que vem do fundo partidário ou de um fundo criado, que vem da Câmara dos Deputados e do Senado para a campanha. São dois negócios. E você só pode gastar. Inclusive, é um dos pontos que dizem que se gastou dinheiro antes. Mas esse aí não é um ponto para caçar o mandato. Esse aí é um negócio para reprovar contas, que pode gerar multa, mas isso não chega a caçar o mandato. Porque para cada infração tem sua punição. Então, por exemplo, vamos supor que essa empresa venha trabalhando para fazer a imagem de Fátima desde janeiro. Não, eu não estou dizendo não, isso. Eu estou dizendo o seguinte, a empresa pode ter começado a trabalhar no final de maio, fazendo o planejamento da campanha. Não poderia. Que campanha? Não, o planejamento da campanha dela. Não, mas que campanha? Não existe. A campanha dela só passou a existir no dia da convenção. Eu sei, mas o que eu estou dizendo é... Não, mas não pode. Não pode, não? Não pode, não. Tá. Essa é a questão, porque a lei eleitoral não permite. A lei eleitoral permite você o seguinte, faça a sua convenção e depois do dia tal, pronto, começa a campanha. Aí você tem que chamar o publicitário, o advogado, o contador, o menino, o motorista... Tudo às pressas. Não, aí você pode conversar. Gênero, eu chego para você hoje aqui, em dezembro, de Gênero, eu vou me candidatar a partir do dia 10 de agosto e você vai ser meu publicitário, você vai ser meu marqueteiro. Eu não posso começar a planejar a partir daí? Por sua conta. Não, e aí quando chegar, por exemplo... Não, aí você quando pode... chegar em agosto, eu disse, eu já planejei isso aqui, fiz isso, parará, e queria faturar. Não pode, não? Não. Teoricamente, eu não existo. Assim, teoricamente, você só passa a existir. Aí, porque quando você faz a convenção, você manda a convenção manda para o TRE, ele gera um CNPJ. Como você falou agora, faz a Constituição para que, a partir daquele momento, no seu CNPJ... A candidatura só existe com o CNPJ. No CNPJ. Aí, a partir do primeiro dia, pode faturar já. Quê? A partir do primeiro dia da emissão do CNPJ, não, pode faturar. Ela pode contratar. Não, ela pode contratar... A empresa também com um dia pode contratar. Agora, gera estranheza. E assim, e o pior, que foi investigado. O Ministério Público investigou, Gênero, o que é que as empresas fizeram. E por que você contrata uma coisa dessa empresa e contrata de outra o mesmo serviço? Sei lá, 2 serviços. Complicado, né? Olha, para que a gente comprar. Do jeito que eu tinha certeza e falei que não ia ter essa liminar e que Fátima iria tomar posse, eu digo com tranquilidade, o objeto é importantíssimo, é muita fundamentação. Aí Fátima botou a culpa, que esse dinheiro dos 100 e poucos mil que ela gastou com os homens lá, em vez de gastar com as mulheres, veio do PCdoB, coitado, jogou para tudo para Antenor. Antenor é aquele, Antenor Roberto, um vice preparadíssimo. Fábio escolheu um vice de mão cheia. Mas ele começou em alto da equipe de transição e foi caindo, por quê? Não por falta de competência, não, muito pelo contrário, excesso de competência. Mas a companheirada teve uma crise de ciúme dele. E aí, então, está em briga. PCdoB com PT, pensa no negócio que está confusão. O PCdoB não está se achando prestigiado,
Mas isso aí é problema de fato. Essas brigas internas. A governadora eleita, Fátima Bezerra, assegurou, durante a cerimônia de diplomação dos eleitos de 2018, que o deputado estadual Fernando Mineiro, do PT, que perdeu o mandato para Beto Rosado, na cerimônia desta quarta, terá espaço no alto escalão do Poder Executivo. Terá? Terá. Ele vai ser o secretário de Recursos Hídricos? Muito provavelmente. Por que recursos hídricos? Vai chover o ano que vem? Não sei, vai Há chover. uma previsão de chuva. Vai né? chover dinheiro, porque tem no Por quê? orçamento 160 milhões do governo. Para quê? Para a barragem de Oiticica. Mas não é pouco, não? 160. Quanto é que o Estado tem para investir? Não, eu soube que para concluir a barragem precisa de 200, tantos Assim, milhões, 280. não estou falando para o próximo ano. Sim, Gustavo. Mas não conclui o próximo ano. Não conclui o próximo ano. Ele vai ser 4 anos. Entenda, você for secretário, por exemplo, Guilherme foi escolhido secretário de Agricultura. Sabe qual é o orçamento que ele vai ter? Sim. Nada. Vai ter dinheiro para fazer umas festinhas ali. Tá entendendo? Festinha que eu digo é exposição. Não tem, o governo não tem dinheiro. Às vezes você ser diretor do... Às vezes não. Você ser diretor do IDEMA, nós vamos falar já aqui com o Rondinelli, está de 10-0 com você ser secretário em termos de orçamento. É muito melhor. Mas é muito melhor. Por exemplo, ser secretário de esporte. É o substrato dado. Você tem direito a uma cadeira, uma mesa e 0 de orçamento. Então é igual a você aqui. Igual a mim. Uma cadeira, uma não, mesa. Tem não, sabe por quê? Porque pelo menos eu tenho voz aqui. Nem isso acaba tem. Então, assim, às vezes você, por exemplo, ser diretor da CAERN, é muito melhor que você ser secretário de 80% ou 90% das pastas. Por quê? Porque você trabalha com orçamento, você tem arrecadação própria. Então, é totalmente diferente disso aí. Mineiro vai para essa daí, por quê? Porque ele não vai se queimar no planejamento. Primeira coisa, ele não vai se queimar. No gabinete civil, ele não poderia fazer uso político, porque não tem verba, não tem nada. Você vai administrar leis, vai fazer reunião com o secretário, sabe? Você vai fazer algumas articulações, mas político sem dinheiro não é político, não tem futuro. E aí, para o Banco Mundial, eu acho que ele não tem a capacidade técnica para o Banco Mundial, inclusive, aceitar. E por ser político também, o Banco Mundial, eu acho que não aceitaria. Eu acho que tecnicamente ele é muito qualificado. Já discuti isso com você controvérsia. aqui. Bom, mas não vai ser... Bom, e aí jogaram ele na SEMAR. Por quê? Porque... É o senhor órgão SEMAR. Sim, por que a SEMAR? Porque a SEMAR só é um senhor órgão, porque existe a barragem de Oiticica. E é por isso que várias pessoas... Uma barragem vazia, que vem sendo construída há 200 anos, que não termina. Justamente, mas que sempre foi a menina dos olhos de muitos governantes. Teve lá a SEMAR, por quê? Porque é um local forte. E aí, quando você vê SEMAR também, onde é que a CAERN está subordinada? Sim, na estrutura é a SEMAR. Mas entende, Robson, ele entende que um diretor de um órgão de segundo escalão tem o mesmo status de secretário. Isso é o entendimento dele. O presidente da CAERN, você quer dizer? Não, todos. Aliás, quem vai para a CAERN é Roberto Sérgio Linhares. Não, é justamente o grande nome da Caixa Econômica. Mas Robson, ele entende que qualquer ele tem o status de secretário. Então, por exemplo, eu não sei, por exemplo, o IDEMA qual é vinculado a qual. Mas Rondinelli é tratado como primeiro escalão, status de secretário. Aí você vem DR, que é infraestrutura, tá dentro, Frache, assim. E aí você vê na agricultura que são 4, Ematé, com Cátia, então, e de Arne, com Camilo, todos eles são tratados. Mas isso é na estrutura administrativa de Robson. Não, de fato, pode ser que as 4 vinculadas à agricultura seja subordinada ao secretário de Agricultura. Mas eu não sei, você sabe melhor do que eu. Não tem vinculação, o dirigente desses órgãos vinculados, eles têm acesso direto ao governador, não passa pelo secretário? Não. Não há hierarquia? Não, no governo de Robson, não. Não, no governo de Robson, não. Todos eles falam direto com o Robson. Não tem nem que se gostar um do outro. Tem vários que o titulado gosta o titular do órgão não gosta do secretário. Mas tem vários. Por quê? Mas é uma forma de administrar, certo? No caso de fato, eu não sei se ela vai achar que as 4 vinculadas, que é a CEASA, Ematé, Igarne e aquele que Imparne, que não acerta um resultado de chuva. Pode ser que... Vamos deixar a Imparne em paz. Não deixo não. A Imparne tem que extinguir. Bom, mas pode ser que ela entenda que tenha que responder ao secretário. Ou então, para ir despachar com ela,
tem que despachar junto com o secretário. Então, quando você vai... Eu gosto da hierarquia. Eu também gosto. Desse modelo da hierarquia. Eu também gosto. Então, para Roberto Linhares, pode ser com Fátima, governador, pode ser que Roberto Linhares, para ir com ela, tem que ir com o Mineiro, que já que a Caerna é vinculada a FEMAR, certo? No de Robson ele não iria. Vamos tocar? Vamos. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal deflagraram ontem a Operação Caviloso. Ao todo foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão, além de decretado o sequestro de bens de 36 pessoas físicas e jurídicas relacionadas aos empresários Sam Elali, André Elali e Luiz Eduardo Fernandes. Os mandados foram expedidos pela 15ª Vara da Justiça Federal. O que é que significa? Por que a Operação Caviloso? Ei, eu não sei não. Eu não vi não. Porque é a operação, mas eu sei tudo da operação. Ei, você lembra de uma novela que tinha o Mário Fofoca, que era um detetive? Sim. Aí ele dizia, se eu for preso, eu não quero ser preso pela Polícia Militar ou pela Polícia Civil, eu quero ser preso pela Polícia Federal. Ele sempre dizia. Aí eu estou dizendo isso, que essa questão aí não é uma questão nem de Polícia Civil, nem de Polícia Militar, nem de Polícia Federal, isso aí é da Interpol. Meu amigo, isso envolve vários países e envolve o mercado financeiro internacional. Explica aí para eu saber. A acusação do Ministério Público é o seguinte, que era captado dinheiro de investidores de Singapura, prometendo lucros de investimento aqui no Brasil, que poderiam chegar entre 25% e 35% do capital ao ano. Isso, numa economia sólida, é um lucro fantástico. Todo mundo quer. Muito difícil, né? Muito difícil. Mas aí o pessoal vendia esse milagre. E conseguiu com isso captar 300 milhões de reais. Gente, 300 milhões de reais dá em torno de 80 milhões de dólares. 80 milhões de dólares é dinheiro aqui em Aiures. Em todo canto, 80 milhões de dólares. Não, basta você ver... Não, é isso mesmo, eu ia fazer um cálculo, mas está certo. 80 milhões de dólares só não é dinheiro para Lava Jato. Que aí dá um belusco, isso aí é coisa barusco, né? Aquele gerente que tinha 100 milhões na conta dele. Bom, mas isso é dinheiro muito grosso. E aí essas obras não saíram do canto. Não saíram do canto. E aqui em Natal se comentava muito essas coisas. E era uma espécie de um silêncio, de uma mordaça em relação a isso. Eu vi a defesa da empresa. Qual é a acusação? A acusação de você captar o recurso e você não entregar nada. Teve recurso que foi captado. Então essa ação é uma ação que tem origem nos investidores? Sim. Eles que denunciaram? Sim. Eles que denunciaram. Para você ter ideia, segundo o Ministério Público Federal, há dinheiro que saiu de lá para ser investido no Brasil e nunca chegou no Brasil. Foi por uma conta num local chamado Luxemburgo, que você que é um homem viajado, com certeza já passou por Luxemburgo. Diga que não passou. Nunca passei. Rapaz! É um país pequenininho. Aí é sacanagem. Nunca passei, não. Você não conhece Luxemburgo? Não, conheço não. Luxemburgo está perdendo você. Não, eu estou perdendo, né? Bom, de fato é que eu acho que essa foi a primeira fase de uma operação que ainda vai ter outros grandes desdobramentos aqui no Rio Grande do Norte. A Polícia Federal investiga se endereços de parentes do senador Aécio Neves serviram para a ocultação de documentos escusos. Esse foi o motivo que levou às buscas realizadas nesta quinta-feira, na segunda fase da Operação Ross, que investiga a compra de apoio político para a campanha presidencial de 2014, relatada na delação de executivos do grupo JIF. Gênero, é o seguinte, geralmente... Foram na casa da mãe dele, foi? É isso que eu ia falar. Geralmente você se envolve o irmão, o filho, né, a mulher, a gente já viu de tudo. Agora só Aécio e Gedel conseguiram envolver a mãe, né? Porque a mãe de Gedel está respondendo até processo criminal. De Gedel Vieira Lima e Lúcio, né? Lá na Bahia. E agora a mãe de Aécio, coitada. Coitada em termos, né? Eu penso pela idade dela, que deve ser uma senhora já de idade bastante avançada, mas que amanheceu hoje com a Polícia Federal na casa dela. Aécio, que ontem foi a diplomação dele, e ele não foi nem pegar lá o diploma dele. Como é que ele fez? E pode? Não, pode. Aquilo ali é só um momento é só um momento de festa. Aliás, teve um conflito lá na festa. No que ele fez muito bem, que teve deu uma confusão, deu um burro lá, né? Teve um cara que estava com uma bandeira... Uma briga do cara do PSL com o do PT. Do PT. E aí o cabo do PSL teve toda a culpa. Ele deu um murro, né? Não foi isso, ele levou o murro primeiro. Mas por quê? O cabo do PT pegou um cartaz de Lula livre. Direito dele. Eu não vejo problema nenhum. Claro. Bota Lula livre. Quem é o idiota é ele. Mas você bota Lula livre. Aí o cara do PSL puxou. Aí o cara do PT
Largou, mas também levou um direto, porque o cara do PSL é um policial e pelo jeito, pela forma que ele bateu, ele sabe luta marcial. Ele deu, sabe aquele negócio que quem sabe brigar, que o cara chega e se orientou assim. Então, o petista... Agora, sabe a minha opinião? O petista apanhou, mas quem tem toda a razão era o petista. Agora, minha opinião, deveria haver punição por quebra de decoro nessa Sim, solenidade. Eu acho já que sim, começaria porque sendo punido. não é um pré-requisito para tomar posse. Sim. Eu acho que é o primeiro ato seu como deputado, é dar um bufete no pé do colega. Se não houver punição, lá na frente vão repetir. Porque houve esse tipo de agressão, eu não sei em que circunstâncias ou como foi, Agora, mas houve isso em São Paulo terça-feira, e houve isso em Minas. Houve aqui, rapaz. Fábio Farias e Beto Rosado foram vaiados, assim, de forma... Sim, pela plateia, Pela né? plateia. Olha, infelizmente o pessoal do PT precisa ainda ter educação. Porque aquela ali era um momento de festa, tanto coletivo e individual. Ali estavam os escolhidos, você gostando ou não. Você não gosta, por exemplo, eu não vou, eu acho que de fato será um desastre. Eu não fui. Porque não era meu ambiente. Mas ali estavam aquelas pessoas, estavam os familiares. Beto levou a mulher dele e o filho que tem 4, 5 meses. Aí subiu lá ao som de golpista, de vaia, de não sei o que lá. Aí é falta de educação. Né? Fábio Faria levou uma vaia tão grande que a mãe dele caiu do choro. Tá? Tão grande a vaia. Foi eleito. Ou seja, o pessoal do PT é aquele rebelde sem causa. Eu falei aqui, sabe? Porque eles ganharam. Eles venceram, gente. E a Fábio vai tomar posse daqui 11 dias. E eles estão revoltados com o quê? Qual a revolta? Qual o problema deles terem dado aquele escândalo? A Isolda queria subir com o pessoal, não deixaram, ela fez um barraco, aí sobe o pessoal, sabe? Aí começa uma gritaria. O pessoal completamente fora da casinha. E é esse pessoal que vai administrar o Rio Grande do Norte nos próximos 4 anos, até a pena. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o arquivamento de inquérito que investigava o senador Romero Jucá desde 2010 por suspeita de falsidade ideológica, desvio de contribuições previdenciárias e crimes contra a ordem tributária. Ele atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República que afirmou que, ao longo dos 8 anos de investigação, não reuniu provas mínimas contra o senador que justificasse a apresentação de denúncia. Olha, É surpreendente isso, né? Olha, o que eu lamento dessa história todinha aí é que tem a prescrição, mas devia ter um tempo para o Ministério Público oferecer essa denúncia. 8 anos. Isso é um massacre. Mas aí não foi denúncia, no caso, né? Não, mas tinha um inquérito. O Ministério Público pediu para... arquivar. Arquivar. Mas tem um inquérito que você fica respondendo. Assim, é chamado de vez em quando, você sabe que o Ministério Público está ali investigando. Gente, isso destrói a vida psicológica de uma pessoa. Isso é de uma maldade, isso é de uma crueldade, sabe? Sem tamanho. Eu acho assim, que foi para o Ministério Público ou para a polícia. Tem 1 ano, não conseguiu nada, pede só arquivamento. E aí, se surgiu um fato novo, reabre. Mas você não pode ficar nesse negócio, deixando a vida de um sujeito. O grande problema de um processo criminal, muitas vezes não dá na condenação, não. Muitas vezes você escapa. O problema é você perder 5, 10, 15, 20, 30 anos da sua vida. Com aquele negócio, com aquela pulguinha na sua orelha. É foda, sabe? Assim, Romero Jucá é um lixo da política brasileira. Tudo bem, mas ele é um ser humano. Você está afirmando que é? Voto. O povo aposentou ele lá líder, o cara que foi líder de Fernando Henrique, foi líder de Lula, e foi líder de Dilma, certo? E foi líder de Temer. Ou seja, o cara é um aproveitador. Aí não é um grande líder, não? Não. É um grande puxa-saco. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de mais 5 inquéritos para investigar o presidente Michel Temer. Ontem, Raquel Dodge também denunciou Temer pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro na edição do chamado Decreto dos Portos. Esta é a 3ª vez que o presidente é denunciado pelo Ministério Público Federal. Caberá à Câmara autorizar a Justiça a analisar o caso. Eu acho que não precisa não, porque está no final já. 15 dias do final? Nem 15, Não, né? 15, 11 dias. Você for olhar, gente, sexta, daqui para frente já é recesso, são né? 4 dias úteis. Sim, essa semana que vem. Ele tem um amanhã e 3. Terça, quarta e quinta. Não, quinta, sexta. Quarta, quinta e sexta. Quarta, quinta e sexta. São 4 dias úteis. Acabou o ano. Temer vai 4 vezes mais ao Palácio Planalto. Acabou. O problema é ele ficar preso e Marcelo ficar solto.
Quem? Marcela, a mulher dele. Diga aí, linda, educada, do lar, tá entendendo? É uma mulher que todo homem quer casar com ela. Gustavo Rica, Negreiros. tem minho. Tá Gustavo entendendo? Negreiros. Vamos em frente. Se ela morasse aqui em Natal. Os brasileiros já pagaram 2 trilhões e 300 bilhões de reais em impostos este ano. O valor foi atingido na noite desta quarta-feira. É a primeira vez que o impostômetro instalado em 2005 em São Paulo atinge a marca. O valor corresponde ao total arrecadado por União, estados e municípios na forma de impostos, taxas e contribuições. Isso depõe contra a nação brasileira, ou seja, é um Estado espoliando o povo. A minha interpretação é isso aí. É verdade. É muita grana, né? É um negócio que... Igual a prestação de serviço. 2 trilhões, 300 bilhões de reais. E qual a prestação de serviço? O que é que nós recebemos em troca? Nada. Então, Serviço não existe. Vamos Né? para frente. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta quarta-feira a suspensão de medida provisória que adia o reajuste dos servidores públicos de 2019 para 2020. Com isso, o reajuste de 209 mil servidores civis ativos e 163 mil servidores inativos do governo federal, com percentuais de entre 4% e 6%, terão que ser pagos no ano que vem. A previsão é de um impacto, segundo a ação, de 4 bilhões e 700 milhões de reais. Aí você pega mais 4 bilhões de aumento dos juízes, né? Daquela outra. Aí já dá 10 bilhões. E você considera o seguinte, o orçamento que foi aprovado no Congresso, ou foi hoje ou foi ontem, eu já nem me lembro mais. Não tinha isso, né? Foi hoje de manhã, eu acho. Tem uma previsão de rombo de 139 bilhões. Não, bota mais 10. Sem contar isso aqui. Bota mais 10 aí. Ou seja, Assim, o pessoal não contribui. é um jogo de faz de conta da responsabilidade, né? Não há responsabilidade, essa é a verdade, né? Não há preocupação institucional, não há espírito público, é um jogo, sei não. Bom, vamos para frente. O juiz Vitório Diúzio Neto, da Justiça Federal de São Paulo, concedeu uma nova liminar para suspender o acordo entre as empresas Boeing e Embraer. A nova ação foi apresentada por sindicato de trabalhadores em regiões onde a Embraer mantém fábricas no país. A decisão foi tomada pelo mesmo juiz que já havia concedido uma outra liminar para suspender a negociação no início do mês. Essa é... Ridículo, essa lamentável, terrível, tá entendendo? Juizinho, sabe? Aí, assim, a ação do sindicato, a Boeing, se tiver qualquer perda para qualquer funcionário da Embraer, você acha que a Boeing não pode pagar? Um investimento de 5 bilhões de dólares. Acho que é de dólares, não sei se é dólares ou reais, esqueci agora. Rapaz, Eu li essa matéria hoje. É um verdadeiro de manhã cedo. absurdo e aí trava o Brasil. Aí quando a gente pensa nessas privatizações que Bolsonaro está pensando em fazer, como é que ele vai fazer essas privatizações? Né? Quando o juizinho pode, a qualquer momento, interferir. Tem sido assim, sistematicamente, né? Só que na União, você tem advogados da União espalhados em todo o Brasil. Então, o juiz aqui de Natal concede uma liminar, suspendendo a privatização, por exemplo, do Banco do Brasil, aí na mesma hora o advogado da União pode entrar. Só que, para uma empresa, você não tem uma estrutura grande, aí não tem a rapidez, não tem a celeridade. Bom, acho lamentável, porque eu não vejo o que é que o Brasil pode Isso é um perder. preconceito, né? O Brasil é cheio de preconceito com as empresas. Esse negócio um dia tem que ser superado. Não, o Brasil é cheio de preconceito com quem No mundo moderno, não há desenvolvimento econômico, social, em nenhum país do mundo que não tenha empresa privada forte. Da China, onde há um capitalismo, inclusive de Estado, da China à Rússia, da Alemanha aos Estados Unidos, a gente fala sobre isso há muito tempo. Não existe desenvolvimento econômico sem valorização das empresas. Mas nós precisamos ir a um rápido intervalo e na volta nós vamos entrevistar aqui. Peraí, nós nem falamos da suspensão de Toffoli em relação à decisão de Marco Aurélio. Mas, A gente fala na volta. Não, fala não. Vamos falar mais disso não. Vamos entrevistar a Ronela, que é mais importante. Nós falamos ontem. É porque todo mundo já sabe, né? É. Então a gente vai falar um negócio que todo mundo Nós já voltamos sabe. com a entrevista com o diretor do IDEMA, Rondinelli Oliveira. Voltamos já. Nosso convidado para a entrevista... Espera aí, Gustavo Negreiros. Nosso convidado para a entrevista do programa de hoje é o diretor do IDEMA, Rondinelli Oliveira. Boa noite, Rondinelli. Seja bem-vindo aqui ao Band Entrevista. Boa noite, mais um prazer estar primeira vez aqui nesse programa com vocês.
Já tive a oportunidade na rádio, mas ainda nesse programa de televisão é a primeira vez. Vamos fazer um balanço da sua gestão lá à frente do IDEMA? Eu vou fazer uma pergunta bem básica. Como é que você conseguiu transformar o IDEMA, que era uma jossa, uma bagunça, Uma jossa. num órgão que, sério, que hoje ágil? Como foi esse milagre? O que é que você fez? Rapaz, Que era conhecido o IDEMA, que era... a gente, ao longo desses 4 anos, a gente teve que mergulhar dentro do órgão e em cada caixinha dele que existia, a gente teve que praticamente fazer justamente uma revolução. O IDEMA era visto como um órgão desacreditado, era um órgão debilitado, era um órgão que Era jossa, tá vendo? era mal visto pela sociedade, era mal visto pelo Ministério Público, por todas as entidades. Eu transito aqui, em vários setores aqui de Natal e do Estado, escuto, você conseguiu ter o respeito do Ministério Público, dos ecochados e dos empresários. Como foi que... Como se deu essa coisa? Porque geralmente os ecochados gostam, os empresários não gostam, os empresários gostam, o Ministério Público vai... Você conseguiu o respeito dos três segmentos. Eu ainda atribuiria outros segmentos aí dentro, né, dessa leva de pessoas que nós temos a classe política, temos empresários, temos os próprios funcionários, que é uma categoria específica que você está lidando diariamente. Tem os órgãos de controle, que aí vem o Ministério Público, vem o Tribunal de Contas, vem o próprio TJ. E aí você tem que juntar todas essas informações e tomar um rumo, tomar um direcionamento. E eu acho que o que aconteceu foi que eu consegui colocar para a minha equipe, para todos, alguns princípios básicos que é da administração pública. Primeiro, a impessoalidade, outra, a razoabilidade, outro, a questão de nós trazermos o empreendedor para dentro do discurso, bem como o próprio Ministério Público. Para vocês terem uma ideia, hoje todas as contas financeiras do IDEMA, elas são abertas para o Tribunal de Contas do Estado acompanhar instantaneamente toda e qualquer movimentação financeira. Em tempo real? Tempo real. Eles têm acesso às contas do IDEMA. Acho que é só o único órgão que faz isso, eu não conheço nenhum outro. Você já arrecadou de quê? A arrecadação do IDEMA consiste basicamente de taxas de licenciamento, taxas de autorização e algumas arrecadações que diria que são insignificantes, que são das taxas da aplicação de multas. Mas o grande volume são das taxas de licenciamento. Você quer construir determinada coisa, tem que pegar... Existe... Em que difere o licenciamento na sua gestão para as gestões anteriores? Quantas mil licenças vocês consideram, se é que foram 1000? Nós chegamos agora à marca, o mês passado, o último relatório, superamos a marca das 13 mil licenças. Em 4 anos? Em 4 anos. Isso ainda precisa ser acrescido, Gena. 3 mil e... Quase 4. A gente, porque eu também tenho que somar as DLs, que são as dispensas de licenciamento, e tenho que também somar ainda... Desburocratizou isso, não foi? Exato. Pela própria internet, hoje em dia... E aí você também tem que somar também as licenças que são emitidas pelo Cislia. E aí, explicando a vocês, uma licença ela pode ser inexigível, ela pode ser dispensada, ela pode ser simplificada ou ela pode ter o seu licenciamento completo. Quando nós partimos para a inexigibilidade, são casos raros. São casos como, por exemplo, uma catástrofe, alguma coisa assim. Ao longo dos 4 anos, nós emitimos poucas. A dispensa de licença é aquela licença em que ela está enquadrada por lei numa situação que os impactos que aquela obra causa, não há a necessidade de ter que ter uma licença ambiental. E o que foi que nós fizemos também? Nós alteramos algumas regras do Estado, porque nós entendemos que aquele porte do empreendimento não causava grande ou significativo impacto. Então, é aquele ditado popular, a gente tem que se preocupar com o grande, com o empreendimento maior. E não como outro ditado popular que disse engolir o elefante e se engasgar com a mosca. Então, foi o que nós tentamos fazer, separar o joio do trigo. O empreendimento que era mais simples, nós jogamos para a dispensa de licença, que antes de mim, isso demorava em média de 6, 8 meses, 1 ano.
Nossa Senhora. Agora é do amanhã? Hoje, É no amanhã? hoje ele é eletrônico, você tem em qualquer lugar do mundo, pela internet. É um sistema eletrônico. Já sai da mesma hora ou tem que ter uma... Ele passa em média de 24 a 48 horas. Ou seja, para um prefeito que vai realizar uma pavimentação, uma drenagem de rua, que é uma obra considerada simples, antes demorava esses 6, 8 meses. Quantos prefeitos do estado do Rio Grande do Norte não chegaram a perder o investimento porque não conseguiram apresentar uma dispensa de licença na Caixa Econômica em tempo hábil? Hoje isso é uma coisa já superada. Totalmente superada. Eu não escuto mais isso. Esse tipo de procedimento já é liberado automaticamente na central de atendimento quando a pessoa lá no seu computador, onde ele estiver, ele abre o processo. O pessoal da central, assim que já visualiza essa solicitação, ele só faz conferir se o checklist foi anexado. Feito isso, já é dado o comando de concluído e possível da emissão da dispensa de licença. Vamos tratar de outros assuntos aqui. Por exemplo, a sua gestão ela licenciou grandes empreendimentos. Sim. Esse Vila Galé foi a primeira realidade, ele ia embora para o Ceará, eu acompanhei esse processo, porque eu tinha um amigo que tinha ligação com esse grupo português, e eu sei que eu vi na imprensa que vocês consideram a licença para um dos maiores segmentos, empresas que atuam no principal segmento de hotéis de luxo do mundo, que é o Six Sense. Exatamente. É polonês? O grupo que requeriu a licença é polonês, mas o grupo que está associado a eles é americano. O grupo polonês é o grupo Dragmol, que é o que está a empresa aberta. E o Six Senses, que é um grupo tailandês com fundo de investimento americano, que se associaram para fazer a execução dessa obra. Vai ser aonde esse empreendimento? Ela vai ser no município de Bahia Formosa. A previsibilidade é que ele injete no Estado, durante a construção, aproximadamente $1,5 bilhão de investimento próprio? De investimento desse investimento. É muita coisa. Muita coisa. E o interessante é que é um empreendimento que eles adquiriram uma área de aproximadamente 2.500 hectares. Eles vão ocupar pouco mais de 600 hectares. E mesmo essa ocupação foi concebida... Mas 600 hectares é muita coisa, né? Mas 2.500? Não, entenda. Eu não estou falando em relação ao terreno, não. Estou falando que é uma obra quantas gigante. unidades? Quantas unidades vai ter lá? Gigante. Ele é um projeto muito misto, mas só para vocês terem ideia... Fica à beira-mar? Ele pega uma parte na parte beira-mar e ele também avança sobre o continente alguns elementos. Só que eles, de forma inteligente, eles buscaram ocupar para diminuir justamente e facilitar o trâmite. Também a gente ouve esse diálogo orientativo a eles. Eles locaram os equipamentos em áreas que já tinham sido, a maior parte, desenvolvido outras atividades, como a própria agricultura. Então, isso já facilitou o processo de licenciamento. E, nesse empreendimento, nós já emitimos toda a licença prévia, que era a parte da viabilidade, e já começamos a emitir as licenças de construção. Então, os acessos principais já estão autorizados a ser construídos e, na próxima quarta-feira, eles vão estar recebendo a licença de construção para todos os bangalôs, que nessa parte inicial é um número de aproximadamente 191 bangalôs, já na parte mais próxima à praia, e as partes mais, como eu falei, dentro do continente, eles vão solicitar de forma faseada. Esse é o principal empreendimento de luxo já feito no Rio Grande do Norte, pelo que eu estou vendo. Com certeza. Aqui não tem nem... É negócio gigante. Não, e de luxo internacional, quer dizer, ele é um vai padrão, mudar o patamar do turismo daqui, porque hoje é muito mediano, né? O turista que vem de fora para cá. Nós temos... Eu acho que vai vir a ralé, né? Assim, o Bretão vai para cá. Quem tem dinheiro para fazer turismo de luxo vai para cá, não. A expectativa deles, segundo informações dentro do processo, é que uma unidade, porque uma parte é comercializada, outra parte é... Eles vão vender, Outra parte é para a locação. Muitas vezes eles podem vender e aí eles ficam administrando o imóvel, né? E aí, segundo a formação colocada, que vai ter unidade que pode chegar a R$10 milhões. É o primeiro do Brasil, né, esse Six Sense? É o primeiro do Brasil. Natal entra na roda do turismo de luxo internacional. Aí que agora que eu vou perguntar a gente. R$10 milhões uma unidade. É essa
O quê? que você vai comprar? Eu? Ah, meu Deus do céu. Se eu tivesse Eu 10 tinha que fazer essa pergunta. Se eu tivesse 10 milhões de Eu reais. acho que combina com o seu jeito de ser. Então, passados esses 4 anos, a gente fecha a gestão com números satisfatórios. Primeiro, Que outros empreendimentos de ser licenciado por aí? Hotéis, resorts, essas coisas? no município de Bahia Formosa, na parte da hotelaria, tem 2 grandes empreendimentos. Tem um português, que é menor do que esse, e o de maior destaque, sem sombra de dúvida, que não é só o maior destaque do Brasil. Isso é para quando? É para já? Eles, com a licença agora de construção em mãos, eles já podem começar a obra no outro dia. Mas, segundo informações processuais, eles vão iniciar as obras a partir de abril. Sim. E aí, que outros empreendimentos? Você falou que tem aonde? Aí, quando você vai subindo... Tem alguma coisa para São Miguel do Gostoso? A gente, em São Miguel do Gostoso, liberou empreendimentos importantes na área do turismo. Temos empreendimentos mistos, onde tem residências e hotelaria. Liberamos 3 lá no município de São Miguel do Gostoso. Mas nenhum deles, sem sombra de dúvida, se aproxima do volume e do tamanho que é o Six Senses. Nas demais áreas, nós temos também... Vila Galé também deve ter uma liberação. O Vila Galé, que é Galé no município de né? Touros, Esse ele tá é de um funcionando, grupo né? português. Mas foi agora. Foi licenciado na nossa gestão, do governador Robson, e foi construído nos últimos 2 anos e foi inaugurado agora outubro, eu acho. no dia 30 de setembro. Investimento de quanto? Eles, segundo informações processuais, aproximadamente 150 milhões De reais? de reais, com 514 apartamentos e consegue absorver simultaneamente 1.300 pessoas Hóspedes? hóspedes. 1.300 hóspedes. Isso dá para contratado pessoal para trabalhar lá, o quê? Segundo também está informado, durante a obra foram aproximadamente 1.000 direto e agora no funcionamento, na autoestação, 400 se aproxima. Agora, isso aí fora é o seguinte, os representantes que vão lá em Touros, Não, não estou falando nem dos turistas, não. Quantidade de gente que demanda ir a Touros para vender para esse hotel. Abastecimento. Né? Abastecimento desse hotel. Ou seja, a padaria de Touros deve sentir o reflexo, o posto de gasolina. Primeiro foi a valorização fundiária, que todos os municípios, e quanto mais se aproximou do Vila Galé, mais valorizado já está. Apareceram os outros bares, unidades menores. Por mais que seja ao incluso, chega uma hora que você quer sair do hotel. Aí você vai, mesmo você tendo uma cervejinha para tomar lá no hotel de graça, você vai tomar a sua cerveja. Mais interessante que o pacote, quando, por exemplo, do Vila Galé, ele também oferece os passeios turísticos. E um deles são os parrachos de Maracajaú e Rio do Fogo. Ou seja, lotou aquilo ali. Que são... É uma unidade de conservação estadual, que é justamente... Eu vou sair assim, nesses dias eu vou ficar aqui, né? Eu tenho que ter cuidado, Borges. Você mexeu na mesa aqui de novo. Desculpa. Hoje minha mãe vai comentar comigo. Vai. Amanhã, aliás. E esses parrachos são administrados pelo Estado através do IDEMA. Existe um volume de pessoas que podem frequentar por dia e hoje nós já temos sob nosso controle a informação de que muitos dos turistas que vão para os parrachos são originários já do Hotel Vila Galé. Ronélio, quem toma conta do Parque das Dunas? O Parque das Dunas também está São sobre a Como é tutela que tá Eu vou chegar lá. O Parque das Dunas, quem observa ao longo do tempo, percebe que aquela favela que é originariamente lá de Mãe Luísa, ela vem caminhando em direção ao sul. E que ponto é isso? Tem controle, tem vigilância, Não, tem aquela fiscalização? parte ali não pertence ao Parque das Dunas. Ah, não? Porque antigamente era restrita a Mãe Luísa, hoje ela já caminhou, já tem construção, vamos dizer, casas... Num passado recente, bem mais à frente. saiu uma foto aérea num jornal local, colocando como que estava justamente havendo essa invasão. Mas isso não procede porque a área delimitatória do Parque das Dunas não chega até onde estão essas invasões. Ali, na verdade, é uma ZPA, uma Zona de Proteção Ambiental, que é pertencente à legislação municipal do município de Natal. Certo. Então, é uma área que quem deve CEMURB? tomar conta, quem tem o controle de uso e ocupação é a CEMURB, apesar dela ser uma área privativa. O Parque das Dunas não, é um parque. Então, toda a área ela foi ou desapropriada ou ainda boa parte pertence ao Exército.
mas ela está sob controle e temos apenas 2 unidades, 2 casas que existem lá, que a gente está entrando com uma ação de demolição, porque dentro de um parque não pode haver nenhuma ocupação destinada para a residência humana. Você ia perguntar sobre mas só da informação que eu acabei de receber aqui no celular, o seguinte, o governo do estado acaba de fechar o acordo com os policiais e a paralisação não vai ter paralisação. Amanhã não será realizada. O governo do estado prometeu pagar o 10º de 2017 para a Polícia Militar do Rio Grande do Norte no dia 28 de dezembro. Dia 28 de dezembro será pago o 10º para a Polícia Militar. Na outra sexta-feira. Na outra sexta-feira. E agora, também há pouco, a Associação ADEPOL, dos Delegados de Polícia Civil, também conseguiu eliminar para que aí o juiz mandou no governo do estado pagar a partir do dia 2 de janeiro. No caso, o que é que vai acontecer? Já para a governadora Fátima. Ela vai amanhecer com 2 milhões e 500 bloqueados na conta dela. Se tiver, né? Tem, mas quando entrar? Tem. Olha, pode estar liso como for, mas passa 900 milhões na conta. Aquele parque que vocês estavam construindo na Via Costeira, no lugar onde foi o Vale das Cascatas, e que perto está aquele ali? Porque houve está havendo uma disputa na Justiça? Ali é simples. Ali houve o processo de licenciamento, a legalização da obra e as empresas licitantes, uma das empresas licitantes entrou judicialmente e o juiz deferiu liminarmente e o Estado fez o agravo da decisão e está a nível de tribunal para decidir qual o procedimento que vai ser adotado no processo de licitação. Enquanto isso, as obras permanecem paradas por decisão da liminar judicial e o órgão, o Estado, assim que houver esse desembaraço judicial, pode retomar a obra. Se você fosse definir a sua gestão à frente do IDEMA, como é que você definiria? Depois de todo esse período de 4 anos, com todas essas licenças que 13 mil, você falou aí? Mais de 13 mil. Pensava que fosse 1.000, você deu 13 mil. Eu definiria que eu acredito que o Brasil tem jeito. Basta querer. Esse é meu conceito. Você pega um órgão que estava totalmente destroçado porque o exemplo é o IDEMA, que era um órgão desacreditado, que devia a Deus e o mundo, 11 meses de previdência atrasada dos servidores, tem dinheiro, devia a todos os órgãos, veio logo em seguida a público um volume de dinheiro expressivo desviado. Quase 20 milhões, não foi? Segundo a primeira denúncia, 19 milhões, segundo a segunda denúncia, chega a 35 milhões. E aí, chega ao final dos 4 anos, um governo que tem um órgão ambiental que tem um bom relacionamento com todos os envolvidos, que conseguiu colocar o Rio Grande do Norte no patamar de um estado que pode concorrer e buscar grandes investimentos e ainda fazer gestão dos recursos financeiros de forma eficiente e coerente. É tanto que nós temos praticamente 100%, hoje eu recebi 100% locado, estou concluindo praticamente 100% prédios próprios e ainda com um bom volume de dinheiro que vai ficar em caixa. Por exemplo, só o Cajueiro de Pirangi, que eu recebi de R$0 quando começou a gestão do Cajueiro, que foi também por decisão judicial que o Estado absorveu a gestão, só o Cajueiro vai ficar mais de 2 milhões. E aí sabe como é que você arrecada isso? É a entrada? A entrada do Cajueiro, o turista paga uma taxa que eu criei contas específicas para não haver cruzamento para cada fonte geradora de dinheiro que existem para não misturar várias. O dinheiro. Foi criada uma conta específica para poder, além de controlar melhor o TCE, também a gente consegue fazer uma gestão melhor. Então, como eu não conheço assim, obviamente eu conheço, mas eu não conheço, faz muitos anos que eu não entro no Cajueiro. Então lá tem todo organizado, já como tem dinheiro. Existe um sistema que a gente criou, onde a pessoa para entrar, ela paga. Esse sistema é um sistema cego, que a gente chama. O caixa, ao fechar o sistema, ele tem que fechar o caixa, mas só quem consegue ver o valor que faturou naquele dia é o supervisor, que o supervisor fecha o sistema e só o administrador que controla. E esse dinheiro é depositado em dias e horários e locais diferentes por questão de controle. Terminou o tempo. Tá bom. Parabenizar a Rondinelli pela gestão à frente do IDEMA e o governador Robson, que foi quem
confiou e que deu toda a carta branca para você ter essa performance. Ô, Gênio, é nosso último programa antes do Natal. Feliz Natal para todos. Feliz Natal. E nós voltamos na quarta-feira, né? Quarta-feira, porque... Dia 26. Amanhã vai ser reprisado esse programa. Segunda e terça é feriado para nós. Tudo. E na verdade, a gente tem uma surpresa para vocês da próxima semana, porque nosso programa vai mudar de horário. Vamos acabar esse problema de estar mudando todo dia de horário. Vai ficar no horário só. Voltamos quarta-feira que vem. E feliz aniversário, meu amigo. Obrigado. Thanks a lot. Como é, homem? Thanks o quê? Thanks a lot, my dear. Meu amigo. Esse dear, você quer, é espécie de querido. Olha aí. Meu inglês é ótimo.